Em Salmo 119, excelência, a excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Você quer ser feliz? Observe a palavra de Deus, gente. O que é a lei do Senhor? A palavra dele, né? A palavra dele é perfeita. As leis dele é perfeita. As leis de Deus é soberana. Então, gente, quando nós estudamos a palavra de Deus, você tem que sentir prazer em buscar a palavra de Deus, em buscar esse conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando eu busco a palavra, gente, é para minha libertação. Quando eu busco a palavra, não é para mim ser a melhor pregadora. Porque não existe melhor pregadora, não existe melhor pregador. Porque quem nos usa é o Espírito de Deus. Se ele está em nós, quem nos usa é ele, não é verdade? Agora, se ele não está em nós, como que o Espírito Santo não está em nós, gente? Quando o nosso eu está. Quando eu faço, quando eu sei, quando eu acho, quando eu penso, mas quando eu uso a palavra, quando eu prego a palavra, então não sou eu, é a palavra de Deus. Por isso que tudo tem que ser na palavra de Deus. Quando nós usamos a palavra de Deus para tudo na nossa vida, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos nos diminuindo para que a palavra de Deus cresça na nossa vida, apareça. Quem tem que aparecer é a palavra de Deus. Não é eu, não é você, é a palavra de Deus. É o Senhor que aparece com seu poder, com essa palavra libertadora que tem nos libertado todas as madrugadas. Louva, eu sempre vou bater na mesma tecla. Para sempre, até eu te ver. Deus me der fôlego de vida, eu sempre vou estar na mesma tecla. Se alimente da palavra, busque a palavra, busque a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Se você quer ser liberto, não tem outro caminho que não seja a palavra de Deus. Não tem outro caminho para nós sermos libertos. Tudo foi criado, é formado, é feito, é dito pela palavra do Senhor, gente. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. O que nós queremos? Ser pessoas bem-aventuradas, não é verdade? O que é bem-aventurados? Abençoados por Deus, não é isso? Então, toda pessoa que trilha caminhos retos, caminho da verdade, caminho da palavra, o que ele diz aqui? Que é bem-aventurado. Olha só, ele está nos ensinando, gente. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Então, se você procura andar na lei do Senhor, gente, nós somos nova criatura. Nós não andamos mais no pecado, gente. Nós não andamos mais no pecado por quê? Porque o Espírito Santo está na tua vida. O Espírito Santo está na minha vida. Então, o Espírito Santo na nossa vida, ele não deixa a gente viver mais na prática do pecado. A gente tem que entender muito bem a palavra de Deus. Gente, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, que o Espírito Santo de Deus está na nossa vida, ele nos dá a direção para não vivermos no pecado. Tanto é que ele fala, filhinhos, não pequeis, mas se vós pecares, tens um advogado. E tem mais, gente, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele te liberta do pecado, através da palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, a palavra de Deus nos ensina o que é a verdade, o que é o certo. Nossos pais ensinam o que é o certo, né? O teu pai fala, meu filho estuda, tenha um trabalho, não engane ninguém, não pegue nada do que ninguém. Não é assim. Os nossos pais nos ensinam coisas certas. Só os pais que são oprimidos, que não conhecem a Deus, pais que vivem no caminho certo, ele sempre vai ensinar um bem para o filho dele, para a filha dele. E assim é o Deus que é nosso Pai. Ele nos ensina a andar no caminho certo. Ele nos ensina a andar na lei dele, na lei dele. O problema dos seres humanos é que não querem andar nem na lei dos homens, nem na lei de Deus, né? O problema dos seres humanos, gente, é que eles não querem obedecer às leis, nem a lei dos homens, nem a lei de Deus. O que a gente vê aí são pessoas infringindo as leis. As leis foi feita para ser exercida,
não é verdade? Mas eles fazem leis contra a justiça, leis injustas. Mas a lei de Deus, ela é justa. Ela é justa. E se você procura viver as leis de Deus, você é bem-aventurado. Bem-aventurado. Bem-aventurado, e ele continua aqui, ó. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Então nós temos que buscar a palavra de Deus de todo o nosso coração, gente. Muitas pessoas buscam oração, buscam revelação, buscam profecia, buscam adivinhação, buscam milagres, buscam, prosperidade, mas não buscam a palavra de Deus de todo o seu coração. O que é de todo o seu coração? De todo o seu entendimento. É você buscar a palavra de Deus para você querer entendê-la, para você querer aprendê-la, para que você aprenda a exercer a palavra de Deus. A palavra de Deus é o caminho, a verdade e a vida. É o caminho que devemos andar. Se nós entregamos nossa vida para Jesus, nós temos que andar nas leis de Deus, no caminho de Deus, na vontade de Deus, na direção de Deus, na direção do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus veio à Terra, ele nos libertou do pecado, quitou a nossa dívida, né? Ele nos comprou e o que aconteceu? Através do sacrifício de Cristo, nós somos livres. Através de Cristo, nós não vivemos mais no pecado, gente. Porque Cristo está na tua vida, porque o Espírito Santo está na tua vida. Então, quando nós vamos errar, o Espírito Santo fala. O Espírito Santo dá a direção. Tu não pode fazer isso, porque isso não é do meu agrado, não é do agrado de Deus, não é do agrado do que eu te ensino. Hoje tu conhece a verdade, e a verdade diz para te fazer isso, tu não pode fazer isso. Então o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda a não viver mais no pecado. Através de Cristo, nós temos uma nova vida. Nós não somos mais velhas criaturas que viviam no pecado, no adultério, na prostituição, que viviam nas práticas do mundo, que viviam como pessoas sem lei. Nós não vivemos mais como pessoas sem lei. Somos aqueles agora que vivemos pela lei. Que lei? A lei de Deus, a lei de Cristo. Louvado seja o nome. Essa lei aqui, essa lei, louvado seja Deus. E não pratico, olha só, os que buscam a palavra de todo o seu coração, o que acontece? Eles não praticam a iniquidade. Nós que buscamos a palavra de Deus, a gente não tem mais prática do pecado. O que é iniquidade? É o pecado. Hoje você é chamada de Santa Rona, hoje você é chamado de Santão, hoje você é chamado de certa, né? As pessoas, agora só quer ser a certa. Não é nós que queremos ser a certa, é o Senhor que nos manda andar em verdade, andar nas leis dele, andar no caminho certo. Você não está mais andando no caminho errado. Você não está mais andando no caminho errado. Você entregou tua vida para Jesus e você está aqui numa live cristã. Você entra numa live cristã, vai para o templo, você busca a palavra de Deus para andar no caminho certo. Mas se você está na palavra, então você está andando sim nesse caminho certo. É isso que a palavra está dizendo aqui para nós, gente. Porque o inimigo é tão sujo, que ele quer colocar na tua mente que tu vai viver todo o tempo no pecado. O inimigo é tão sujo, gente, que ele quer colocar na nossa mente que nós não podemos ser santos. E a própria palavra de Deus diz: sede santo, como eu sou santo. Deus nos deu uma ordem para ser santo. Quer ser santo? Separado. Separado das coisas erradas. Separado do caminho errado. Tá entendendo? Mas o inimigo, ele é tão sujo, sabe? Ele é tão esperto, ele é muito esperto. Ele é muito prudente, que ele faz muitas pessoas achar que o quê? Que tem que viver no pecado, que tem que viver como velha criatura, que você não pode ser santo, que você não pode ser esse seguidor de Cristo, que você não pode ser esse bem-aventurado. Não, porque você está numa carne que peca, né? Não é assim que muitos pregam, que nós estamos na carne pecadora. Só que essa carne pecadora, o Espírito Santo habita nela.
O Espírito Santo, ele está na nossa vida para nos santificar. Presta atenção que como é o nome do Espírito Santo? Espírito Santo. Então, ele na minha vida, ele me liberta. Ele na tua vida, ele te liberta através da palavra. Ele nos santifica, ele tira do caminho errado e coloca no caminho certo, no caminho da verdade e da vida. Quantas coisas você já abandonou na tua vida? Quantas coisas você abandonou que você sabe que era errado? Quantas coisas você está pedindo ajuda do Espírito Santo para viver o certo, para viver a verdade, para viver em santidade? A palavra de Deus diz que ninguém verá a Deus sem santificação. Meu querido, a palavra de Deus é verdadeira. Separação, sem transformação de vida. Jesus disse, para entrar no reino do céu, tem que nascer de novo. Qual é esse nascimento? É esse nascimento da vida com Deus, da prática da palavra, desse caminho certo. Antes nós estávamos no caminho errado. Antes nós não tínhamos pastores. Hoje nós temos pastores. Hoje nós temos o Senhor Jesus, que habita nos nossos corações. Muitos homens de Deus que ensinam a palavra, que dirigem suas ovelhas na palavra. Muitas mulheres de Deus que ensinam a palavra, que dirigem aqueles que estão com ela na palavra. A palavra de Deus, gente, é a palavra de Deus. Então, se você não ama a palavra de Deus, você não ama a Deus. Se você não busca a palavra de Deus, você não busca Deus. Se você não tem intimidade com a palavra de Deus, você não tem intimidade com Deus. Se você não valoriza a palavra de Deus, sinto muito, você não valoriza Deus. Jesus é a palavra, gente. O verbo se fez carne. O que era o verbo? Era a palavra. Quem se fez carne? Jesus. Jesus é a palavra, gente. Jesus é a palavra. O verbo se fez carne. A palavra se fez vida no mundo, na terra. Esteve no meio de nós. Entendemos e aprendemos? Pratico a iniquidade, mas ando em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos, né? Então, eu tenho que observar o quê? A palavra de Deus. Se o que eu tenho que fazer está de acordo com a palavra de Deus, gente. Se a palavra de Deus me respalda, eu faço. Se eu estou respaldada dentro da palavra, então eu estou no caminho certo. Se eu estou obedecendo às leis de Deus, procurando viver, gente, a gente não vive mais no pecado. A gente não vive, por quê? Porque o pecado nos mata. Nos mata. Se nós vivemos no pecado, é porque nós não entregamos nossa vida para Jesus. É porque nós não andamos no caminho da verdade e da vida. É porque nós não seguimos a sua lei, a sua palavra. Então, gente, o pecado ele mata, o pecado ele rouba a nossa salvação. Ou você é livre do pecado, Jesus ele veio te livrar do pecado. Jesus ele veio me livrar do pecado. Jesus veio nos libertar do pecado. Você não vive mais no pecado, você vive hoje no caminho da verdade e da vida. Você vive hoje na direção do Espírito Santo, na santificação, na separação, numa vida nova. Nós não vivemos mais no pecado, gente. Só vivemos no pecado se nós não praticarmos a palavra. A palavra de Deus é muito clara. Aquele que não pratica a palavra, esse vive no pecado. Esse vive na mentira. Esse vive na mentira. Está enganando os outros. Está entendendo? Gente, se você não entender que a palavra de Deus, ela nos liberta, ela nos santifica, ela é o caminho, a verdade e a vida, você vai viver no pecado. Nós entregamos nossa vida para Jesus e não foi para viver no pecado. Foi para nós sermos libertos do pecado. Essa nova vida, ela não vai me deixar de ter uma vida de pecado. Não vai, gente. Porque o Espírito Santo, ele está todo o tempo nos corrigindo. Gente, o Deus, ele é o Pai que ama. Todo o tempo tu está corrigindo o teu filho. Ontem eu estava conversando com uma mãe que todo o tempo ela está corrigindo o filho dela. Por quê?
porque ele está envolvido com coisas que não deve, né? Como a maioria dos jovens, quer trabalho fácil, quer enganar os outros, não quer trabalhar. O que a gente vê, gente? Uma juventude preguiçosa, uma juventude enganadora, uma juventude que não enfrenta trabalho. Mas hoje a gente vê uma juventude preguiçosa, só quer estar enganando os outros, quer estar enganando o pai, quer estar sugando o pai, quer estar sugando a mãe, estão envolvidos no caminho de morte, no caminho. Por que que, né, as pessoas, por que que os trabalhos errados têm crescido muito? Porque as pessoas não querem viver a verdade. As pessoas querem sempre o fácil, ganhar dinheiro fácil, não com o suor do seu rosto. O que foi que Deus disse para nós trabalhar e ganhar o dinheiro com o suor do nosso rosto, com nossa dignidade, com nosso esforço. Mas hoje as pessoas não querem não, gente. Quem é que quer trabalhar num trabalho difícil? Não, eu sou filho de Deus, eu tenho que ser empresário. Não é assim? Sinto muito, meu querido. Tu tem que ser empresário, mas tu tem que aprender a começar de baixo, não é de cima, não. José, para ser governador, o que foi que aconteceu? Ele foi para uma prisão. Ele passou por momentos difíceis. Ele foi trabalhar na casa de Potifar. Ele trabalhou para Faraó e trabalhou como prisioneiro, hein? Sem ter direito a salário. Sem ter direito a salário. Aí Deus colocou ele como um governador. Mas tem pessoas que, meu Deus, não, esse trabalho não é para mim. Não, esse trabalho aqui, eu não quero esse trabalho, não. Fica escolhendo o trabalho. Os que observam a lei, os que seguem a palavra, eles não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que negligentemente os observássemos. A gente tem que observar a palavra de Deus. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu observar os seus estatutos, tuas ordenanças, a tua palavra. Então não ficaria confundido. Gente, aquele que observa a lei de Deus, aquele que busca a lei de Deus, aquele que busca a palavra de Deus, aquele que busca estar, né, na palavra, ele não será confundido, gente. E isso é o que o inimigo quer. O inimigo quer confundir as pessoas. O inimigo ele quer confundir que você vive no pecado, que você está errado, quem está certo é ele, quem está certo é como ele fala, é o que ele pensa, é o que ele diz. É isso que o inimigo quer, ele quer nos confundir. Mas se você busca a palavra, meu querido, minha querida, você não será confundido. Confundidos serão os teus inimigos, gente. Os teus inimigos que serão confundidos. E é muito clara a palavra de Deus, gente. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós precisamos da palavra de Deus para a nossa libertação. E nós, quando buscamos a palavra de Deus, nós não vamos ser enganados, nós não vamos ser confundidos. Nós sabemos, como ontem, gente, ontem eu estava orando e eu disse, Senhor, se eu não soubesse o que eu quero, quem eu sou, o inimigo iria me confundir. Gente, o diabo veio me tentar. O diabo veio me tentar para me fazer coisa errada. Ah, Jesus amado. Mas o que foi que aconteceu? O Senhor não deixou cair em tentação. O inimigo queria me enganar, gente. Me enganar. A gente prega a palavra, a gente é provado. E na hora o Espírito Santo me trouxe a memória. Quer te tentar para praticar o erro. Tremendo as coisas de Deus, gente, tremendo. Então ele diz aqui, ó, não vamos ficar confundidos. Por que não vamos ficar confundidos? Porque nós conhecemos a verdade. Nós estamos aprendendo a verdade todas as madrugadas, todos os teus momentos com Deus, nas outras lives cristãs, no templo, não é verdade? Aonde você tem buscado a palavra. Você não será confundido, você não será enganado. A palavra me garante isso e te garante. O inimigo ele vai querer vir fazer confusão na tua mente, gente. O inimigo vai querer dizer tu é uma pecadora, tu é um pecador, tu tá errada, tu tá no caminho errado. Mas você
que está na palavra, o inimigo não vai te confundir, porque você sabe que você está aí se esforçando, você sabe que Jesus te livra, que o Espírito Santo está na tua vida, te dando direção do caminho certo. Aí o que vai acontecer? Tu não vai cair em tentação, tu não vai cair na conversa do inimigo, do enganador. Louvado. O inimigo, ele quer que a gente viva no pecado. O inimigo, ele quer que a gente viva com entendimento que nós somos esses pecadores. Por quê? Quando você tem esse entendimento que você é um pecador, o que que você faz? Você vai viver no pecado. Mas quando você tem o entendimento que você não foi liberto do pecado por Cristo, você vai começar a viver o quê? Viver o caminho da verdade e da vida, viver o caminho santo, o caminho reto. Por que adianta Jesus ter entregado a vida dele por você para nós vivermos no pecado? Jesus foi para a cruz, Jesus foi crucificado, Jesus entregou a vida dele por mim, por você, pagou pelos nossos pecados. Não foi para a gente continuar no pecado, gente. Foi para nós sermos nova criatura. Nós temos que estudar a palavra de Deus, nós temos que pedir para o Espírito Santo nos dar entendimento da verdade e ele nos dar entendimento. Nós estamos vivendo na aliança de Cristo, não na aliança com Adão. O Adão, ele pecou, mas veio Cristo e pagou nossos pecados. Porque tem um monte de crente, gente, querendo viver no pecado. Estão querendo viver nesse engano que Satanás está colocando aí. Não, viva no pecado, né? E viva no caminho errado, porque são pecadores. Nós éramos pecadores. Será que dá para você falar isso, que você era pecador e hoje você não é, porque Jesus te libertou? Porque Jesus pagou os teus pecados, hoje você é livre? Será que dá para você falar isso? Hoje eu não sou mais pecadora. Hoje eu sou aquela que eu estou andando no caminho da verdade e da vida. Hoje eu sou aquela que o Espírito Santo me ajuda a não cair em tentação. Hoje eu sou aquela que o Espírito Santo está santificando. Dá para você falar que você não é mais pecador? Ou você vai continuar dizendo que é pecador? Porque se você continuar dizendo que você é pecador, sinto muito, tu está vivendo uma mentira. Tu não está vivendo a verdade. Porque Jesus, ele nos tirou do pecado. Ele não nos deixou no pecado. Mas o inimigo, ele vai querer colocar na tua cabeça que você está no pecado, que você é pecador, que você é pecador. E se você deixar isso entrar na tua mente, tu vai viver no pecado e tu vai morrer no pecado. Mas se nós entregarmos nossa vida verdadeiramente para Jesus, se nós deixarmos o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, o que ele vai fazer? Ele está nos santificando. Pela palavra, nós somos limpos. Todos os dias nós estamos ouvindo a palavra, estudando a palavra, buscando a palavra. Então, todos os dias você está sendo limpo pela palavra. O que foi que o Senhor falou em Apocalipse? Aquele que estiver limpo, que se limpe mais. E a palavra me limpa. Se eu quero, né, a água lava o nosso corpo. A palavra lava a nossa alma. A palavra lava o nosso interior. A água limpa o exterior, né? Mas a palavra limpa o nosso interior. A palavra de Deus é linda, gente, é maravilhosa. A palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus. Então, não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos? Louvar-te-ei com retidão de coração. Retidão, com coração reto. A gente não vai louvar a Deus com o coração em pecado. O coração em pecado, o que tem que acontecer? Tem que se arrepender do seu pecado. Ele diz aqui, ó, louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Então, nós estamos aqui fazendo o quê? Aprendendo a palavra de Deus. Nós estamos aqui aprendendo a palavra de Deus para quê? Para nós, né, servir a Deus com retidão, servir a Deus com santificação, servir a Deus na verdade, com verdade. É por isso que nós estudamos a palavra de Deus, por isso que os pastores estão ensinando a palavra de Deus. Por isso que nós damos prioridade para a palavra de Deus. Porque só ela nos santifica.
Só ela nos liberta. Só ela nos dará entendimento do caminho que estamos andando. Se é no caminho certo ou se é no caminho errado. Se é no caminho reto ou se é no caminho injusto. Somente a palavra abre os nossos olhos. Somente a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Muitos serão salvos, mas outros serão libertos e salvos. Está entendendo? Se eu quero a minha libertação, então eu busco a palavra. Eu quero ser liberta e salva. Eu não quero ser só salva. Eu quero ser liberta e salva. Louvado seja o nome do Senhor. Porque tem pessoas que só querem ser salvos, mas não querem ser libertos. É uma diferença muito grande, gente. É muito grande isso. Se nós levamos o Evangelho de Cristo, a gente tem que procurar nossa libertação. A gente tem que procurar sermos libertos. Não é verdade? Não adianta eu querer estar pregando o Evangelho mentindo, roubando, enganando os outros, no adultério, nas práticas erradas. Não adianta. Então eu tenho que buscar primeiro o quê? Tirar a trave do meu olho, procurar a minha libertação, procurar ser um testemunho, ser o que eu sou aqui na live, fora da live, aonde eu chegar, eu vou estar falando da palavra de Deus. Eu vou estar falando da palavra de Deus, procurando viver a palavra de Deus. Pregar a palavra é uma coisa, viver a palavra é outra. Ser praticante da palavra é totalmente diferente do que pregar a palavra. E nós estamos aqui para ser praticante da palavra. Não é isso que nós estamos aqui? Não é para isso que nós estamos aprendendo, para praticar a verdade, para praticar o caminho justo, para praticar o certo, para praticar, ter essas práticas de Cristo, ter fruto do Espírito Santo. Eu só vou ter fruto do Espírito Santo se eu praticar a palavra. Se eu não praticar a palavra, eu não vou ter fruto. Eu não vou ter fruto do Espírito Santo. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Nem todos que estão em Israel são israelitas. Louvado seja o nome do Senhor. Nem todos que estão no templo são trigo. Nem todos que estão no templo estão cheios de azeite. Tem pessoas no templo que estão sem azeite. Estão com as suas lâmpadas apagadas. Tem gente dentro do templo com lâmpada apagada. Tem gente dentro do templo que não querem libertação. Só estão lá dentro do templo com a aparência de religiosos, com a aparência de salvos, com aparência de salvos, com aparência, né? Veste a roupa de crente, mas fora de casa não é um cristão. Veste a roupa de crente, está lá dentro do templo, falando em línguas, profetizando, revelando, sapateando, né? Orando, louvando, mas sai do templo. Está em adultério, está em mentira, está enganando os outros, está roubando os outros, está fazendo as coisas erradas. Você pensa que é assim, é? Você pensa que você vai entrar no reino do céu? Eu vou entrar no reino do céu com as práticas imundas, é? Não, não vamos entrar no reino do céu sem mudança de vida. Jesus, ele transforma a nossa vida, Jesus nos liberta, Jesus nos santifica. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Gente, nós estamos estudando a palavra todo dia. Nós não somos mais cegos, nós não somos mais ignorantes. Deus, ele perdoa a nossa ignorância. Deus, ele vai salvar muito ignorante, gente. Deus vai salvar muito ignorante. Por quê? Porque eles não entraram no templo, porque eles não estiveram numa escola bíblica, porque eles não estudaram a palavra de Deus, porque eles não aprenderam os ensinamentos, as leis, eles não tiveram esse ensinamento que eu tenho, que você tem, que nós temos, desde quando entregamos nossa vida para Jesus. Então, são os ignorantes. Tem muitos ignorantes que serão salvos. Mas eu e você não somos mais ignorantes. Por quê? Porque todo dia você está numa live de pregação, todo dia você ouve, quantas vezes você for para o templo, você vai escutar a palavra, não é verdade? Então, nós somos aquele que não somos mais os ignorantes. Se nós pecarmos, é com consciência que estamos pecando. Se nós praticarmos o erro, é com consciência que aquilo é errado. O ignorante, ele não sabe que aquilo é errado. Não é verdade? Ele não sabe. E quando nós não entregamos nossa vida para Jesus, a gente acha que
que não estamos fazendo coisas erradas. Quando a gente entrega, que a gente começa a ouvir a palavra de Deus, né, que eles começam a nos ensinar a verdade, opa, a gente vai aprendendo que a gente estava fazendo errado e a gente vai procurando o quê? Se santificar, se separar, praticar a palavra. Porque aquele que não pratica a palavra, sua fé é morta. É morta. A Bíblia diz isso. A fé sem obras é morta. A fé é a nossa crença. É aquilo que nós acreditamos. Se crer no Senhor Jesus, a fé é crer. A fé é crer. Então, se eu creio no Senhor Jesus, será salvo eu e minha casa. Se eu creio na palavra de Deus, serei santificada. Se eu creio na palavra de Deus, eu serei liberta. Se eu creio na palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, eu sou salva por esse Deus. Como purificará o mancebo o seu caminho? Aqui ele faz uma pergunta. O que é o mancebo? É o jovem. A gente está vendo, gente, uma juventude rebelde. A gente está vendo uma juventude, gente, preguiçosa, enganadora, manipuladora. A gente está vendo uma juventude que quer enriquecer a custa da dor dos outros. Purificará o mancebo, o jovem, o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Gente, eu estava estudando a Bíblia ontem e e a passagem de Estevão. Estevão era jovem, gente. Estevão ele não foi usado em profecia, em revelação. Estevão ele não foi pastor. Estevão ele era um jovem com amor à verdade. Estevão foi um jovem com amor à palavra, levou a palavra e morreu pela palavra. Ele foi apedrejado por causa da palavra. Ele estava falando de Jesus, não é verdade? E quando ele estava falando de Jesus, ele foi apedrejado por isso, por falar de Jesus. Ele era jovem, gente. Mas hoje a gente vê os jovens aí que, meu Deus do céu, eles estão morrendo não é por causa que estão levando o evangelho, não. A gente vê jovens morrendo por causa do pecado. Eles estão morrendo por causa das drogas, do tráfico, da vida errada deles. Os jovens estão morrendo por causa das suas escolhas erradas, do seu caminho errado. Os jovens estão morrendo por causa da sua desobediência, gente. Jesus, ele foi menino, ele foi criança, ele foi jovem. E em todas as fases da vida dele, ele foi obediente, ele se afastou do mal, ele foi praticante da palavra, ele foi aquele que obedecia ao Pai. Gente que não obedece seus pais, não vai obedecer Deus. Quem não honra pai e mãe, é mandamento com promessa. Todos os dias eu escuto mães chorando porque com medo que seus filhos morram no pecado, morram na desobediência, porque o pecado leva à morte, gente. Se você colocar na tua cabeça que você vive no pecado, você vai morrer, você não vai ser salvo. Mas se você colocar na tua cabeça que você não vive mais no pecado, que hoje você procura obedecer a palavra, que o Espírito Santo de Deus ajuda a viver a verdade, a resistir ao diabo, a praticar a palavra de Deus, você não irá morrer no pecado, porque o pecado nos leva à morte. Se você tiver esse pensamento que você vive no pecado, você vai morrer. Está escrito na Bíblia. O pecado nos leva à morte, mas Cristo nos leva à vida. Cristo nos leva ao arrependimento. Cristo nos leva a caminhar no caminho da verdade e da vida, e não a caminhar no caminho da morte. Antes nós caminhávamos no caminho da morte. Hoje não. Hoje você caminha com Jesus. Eu acredito que você caminha com Jesus, né? Você está aqui nessa live. Então você hoje caminha com Jesus. Tira esse pensamento de pecado da tua vida. Coloca o pensamento de santificação. Coloca o pensamento de viver a palavra, de obedecer a palavra, de seguir essas leis, de observar a lei de Deus. E me colocar na cabeça das pessoas que elas vivem no pecado. Se nós colocarmos isso na nossa cabeça, nós vamos morrer pecadores. Mas se você colocar no teu coração, na tua mente, que Cristo está te purificando, santificando, te lavando pela palavra, te libertando, você não vai morrer no pecado. Olha só, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É isso que nós temos que fazer.
Guarda a palavra de Deus no teu coração, que você não vai pecar contra Deus. Deixa as pessoas falarem que você só quer ser a certa, que você quer ser o santo. Deixa eles falarem, pelo amor de Deus. Mas obedeça a Deus, não é aos outros. Obedeça à voz do Espírito Santo, obedeça às ordenanças de Deus. Guarda, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, gente. Só a palavra de Deus vai fazer a gente não pecar contra Deus. E as pessoas querem colocar na tua mente que tu tem que viver no pecado, que tu é pecador. Não, gente. Nós não somos mais pecador. Por quê? Porque Jesus nos libertou, gente. Porque a palavra está nos limpando, a palavra está nos lavando, a palavra está nos santificando, a palavra está nos dando direção de não vivermos mais no pecado. Eu tenho certeza que você que entregou tua vida para Jesus, quantas coisas você já abandonou da tua vida, que você sabia que não agradava a Deus. Hoje você está conhecendo a verdade para você o quê? Viver na vida eterna, viver no caminho da verdade da vida e para não pecar. Se você está aqui escutando a palavra de Deus, é para quê? Para você não pecar, é para eu não pecar, gente. Só pecamos se formos rebeldes. Os filhos rebeldes vivem no pecado. Vive entristecendo seus pais, vive entristecendo o Espírito Santo. Né? Você aí que está procurando viver obedecendo a Deus, estão aí falando mal de você. Né? Desde que falem, continue obedecendo a Deus. Saiba quem você é com Deus. Quando você sabe quem você é com Deus, pode o inferno todo falar. Pode todos teus amigos falar de ti, pode tua família falar de ti, mas você sabe quem você é com Deus. Você tem renunciado à sua vida, você tem procurado obedecer a palavra de Deus para não viver no pecado, para viver em santidade, para andar em santidade, para viver como Cristo andou na terra, para seguir os passos de Cristo. Cristo na terra, gente, ele mostrou para nós que nós podemos ser santos na terra. Cristo mostrou para nós que nós podemos ser santo como Deus é santo, porque Cristo estava na terra e não pecou. Cristo estava na terra e praticou a palavra. Cristo estava na terra e obedeceu às leis de Deus. Cristo estava na terra e obedeceu o Pai. Entendeu? Ele se fez carne. O corpo dele era uma carne corruptível, que foi, né? Que veio como filho do homem, não foi isso? Veio no ventre de Maria, veio no ventre de Maria, o corpo gerado no útero daquela mulher, o corpo carnal, né? Então, Cristo esteve na carne, ele não veio como um anjo que apareceu na terra. Ele veio direitinho no ventre de Maria, no ventre da mulher, foi gerado ali 9 meses. Maria teve o parto, Jesus, o Salvador, nasceu. Ele tinha dores, sentiu dores, chorou, Jesus sentia fome, Jesus sentia sede, Jesus descansava pouco, né? Que ele mesmo fala que ele descansava pouco. Jesus sentiu todas as dores que você e que eu sentimos. Espírito não sente dor, gente. Espírito não sente dor, o que sente dor é a carne. Se você cortar teu dedo, tu vai sentir dor. O espírito, a faca pode passar nele, que ele não vai sentir o corte nenhum. Tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. E aí, escondemos a palavra de Deus para não pecar, gente, para não pecar. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Olha aqui. Ele estava pedindo para Deus ensinar os estatutos dele, ensinar a lei dele, ensinar a palavra dele, ensinar a vontade dele para nossas vidas. Esse salmo aqui, porque ele me ensinou muita coisa. Ele me ensinou o valor da palavra. As pessoas ficavam falando, mas como é que tu gosta de ler esse salmo? Ele é muito grande. Mas esse salmo aqui, se você estudar, ele te ensina tudo o que você precisa aprender para não praticar o pecado,
para se santificar, para obedecer a Deus. Com os meus lábios declarei a todos os juízos da tua boca. Fogo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Ele estava dizendo aqui que a alegria dele era o quê? As leis de Deus e não as riquezas. Hoje a gente vive na terra e as pessoas se alegram só com as riquezas, mas não se alegram com a palavra de Deus. E ele estava dizendo aqui que ele se alegra com o caminho dos teus testemunhos, com o testemunho de Deus, com o testemunho de Cristo, com o testemunho certo, com o testemunho da verdade. Né? Ele diz aqui, do que com todas as riquezas. A palavra de Deus ela é mais valiosa do que o ouro, do que a prata. A palavra de Deus é mais valiosa do que toda a riqueza que tu está aí querendo, a prosperidade que queremos. Então aqui ele entendeu isso, que a palavra de Deus ela é muito mais valiosa do que toda a prosperidade, do que toda a riqueza da terra, do que ouro, do que a prata. Louvado seja o nome do Senhor. E ele continua, e em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Gente, não é só ler a palavra, é meditar na palavra. Ela ser a tua meditação. Meditarei e olharei para os teus caminhos. Então, quando você medita a palavra de Deus, você olha o caminho que ele quer que a gente siga. E você vai querer andar nesse caminho. Por causa da palavra de Deus, você quer andar no caminho da verdade, no caminho da paz, no caminho reto, no caminho da verdade e da vida. Né? E ele diz aqui, recriar-me-ei no teus estatutos. Recriar-me-ei. Então, ele seria recriado pela palavra de Deus. Nós fomos ensinados por velhos ensinamentos. Né? Antes de Jesus me resgatar, eu tinha um falso ensinamento. Eu era ensinado por falsas doutrinas. Eu era ensinado por falsas religiões. Então, quando o Senhor me resgatou, foi o quê? Recriado os ensinamentos. Então, nós somos recriados, né? Nós somos construídos. Nós estamos sendo construídos por Deus. O Espírito Santo está fazendo a obra em nós. Então, a palavra é para ser meditada, gente. Ela tem que ser praticada na nossa vida. Eu tenho que tomar posse da palavra de Deus. Eu não tenho que estar repetindo a palavra de Deus. Eu tenho que estar meditando, praticando a palavra de Deus. Guardá-la no meu coração e ter as práticas dessa palavra. Faze bem a teu servo, para que viva e observe a tua palavra, gente. Olha o que ele pede. Para Deus fazer bem a ele, para que ele viva e observe a palavra de Deus. As pessoas não observam a palavra de Deus. Desvenda os meus olhos. Ele pede para Deus. Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei, gente. Gente, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus. As pessoas acham que as maravilhas de Deus é ele abrir o mar, né? Foi maravilhoso. Mas foi o quê? Feito pela palavra dele. Não foi? Ele deu uma palavra, ele deu uma ordem e o mar se abriu. As maravilhas de Deus é a palavra de Deus. Tudo foi feito pela palavra. Se ele deu uma palavra, pessoas são libertas agora. Pessoas são curadas agora. Se ele der uma palavra, dizer que ele abre os olhos dos cegos aqui, pessoas vão enxergar. Irão enxergar. Irão ter visão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, a visão de Deus é que a gente viva a palavra. A visão de Deus é que a gente viva em santificação. A visão de Deus é que nós andemos no caminho da verdade e da vida. É que nós sejamos seguidores de Cristo, imitadores de Cristo. Não é imitar a Cristo pelos prodígios. Não é imitar a Cristo nas curas. Não é imitar a Cristo expulsando o demônio. É imitar a Cristo no seu caráter, na sua obediência que ele teve com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor, na sua santidade. Porque as pessoas querem imitar a Cristo levantando o paralítico. As pessoas querem imitar
a Cristo nas revelações. As pessoas querem imitar a Cristo nos prodígios, nessas coisas maravilhosas, mas não querem imitar a Cristo no caráter de Cristo, na obediência de Cristo. Cristo foi aquele filho obediente ao Pai. Cristo foi obediente às leis. Cristo foi santo na terra. Cristo não viveu no pecado, não andou no pecado. Cristo estava no meio dos pecadores, mas não pecou. Quem é que quer imitar a Cristo nisso? As pessoas querem imitar a Cristo para curar paralítico, para curar cego, para curar os cancerosos. As pessoas querem imitar a Cristo, muitas das vezes, para ser vistos e reconhecidos que são usados por Cristo, que são usados por Deus. Mas querem imitar a Cristo na sua santidade? Querem imitar a Cristo na sua obediência ao Pai? Querem imitar a Cristo sendo cumpridor da lei? Querem imitar a Cristo na verdade? Examinemos nossa vida. Examinemos nossa vida. Se não é maravilhoso você ser obediente a Deus, se não é maravilhoso você ser praticante da palavra, se é maravilhoso é você curar o enfermo e perder a tua alma, se é maravilhoso é você ser usado na profecia e na revelação, e o Senhor chegar contigo e dizer bem assim: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. É isso que é maravilhoso? Mas eu prefiro não ser usada nas revelações e nem em outras coisas, mas o Senhor não dizer para mim: apartai-vos de mim, maldito. Gente, eu tenho um temor de Deus. Eu tenho um temor. Eu não quero levar o Evangelho, toda essa minha vida com Cristo, para chegar e Cristo dizer assim para mim: apartai-vos de mim, maldita, porque não te conheço. Dói o meu coração só em pensar isso. Eu não estou preocupada em ser usada na cura. Eu não estou preocupada em ser usada na revelação. Eu não estou preocupada em ser usada por Deus, não. O que eu quero é que naquele grande dia o Senhor diga: entra, bendita do meu Pai. Entra, bendita do meu Pai no meu reino. Gente, eu não quero ser usada nesses mistérios e não ser praticante da palavra. E não ter uma vida santificada pela palavra. Eu não quero não, gente. Eu não busco a palavra de Deus para me ser usada em revelações, em curas, eu não busco não. Na palavra, Deus está curando pessoas. Aqui, na hora da ministração, Deus está curando pessoas, libertando as pessoas. Deus está fazendo a obra. É Ele que faz, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero buscar a palavra para minha santificação. Eu quero buscar a palavra para minha libertação, para minha transformação. Eu estou aqui que nem vocês, querendo a minha salvação. O que foi que ele disse em Apocalipse? Ele disse em Apocalipse o quê? Ele disse que a gente tem que vigiar para que não roube a nossa coroa. Não é isso? Nós ainda estamos em guerra espiritual. O inimigo quer roubar a minha fé, o inimigo quer que eu pare, o inimigo quer que eu me dobre os joelhos a Jezebel, que eu seja usada pelo espírito de engano. O falso profeta, ele vai ser usado na cura, mas ele é um falso profeta. Nos prodígios, ninguém vai te enganar mostrando coisas erradas. As pessoas querem te enganar mostrando que são de Deus. Que são de Deus. E hoje as pessoas muitas das pessoas acham que uma pessoa é de Deus se for usado na cura. Não é assim? Vamos lá, porque foi usado na cura. É de Deus. Cuidado, gente. Cuidado. Cuidado, muito cuidado, porque isso será um dos enganos do último tempo. Será, em Apocalipse fala dos espíritos de rãs. Esses espíritos de rãs, eu não sei onde que está o capítulo nem o versículo, que eu não decorei ainda, mas eu vou procurar e vou anotar para vocês. Esses espíritos de rãs, ele vai ser usado nas curas, vai ser usado nessas coisas que muita gente gosta, né? Que muita gente gosta. E aí o que acontece? Muitos serão enganados, muitos seguirão os falsos profetas, muitos seguirão esse falso profeta.
Louvado seja o nome do Senhor. Tá entendendo? Mas se você observar a lei, você não será enganado. Ele está dizendo isso. E aqui ele diz: Faze o bem ao teu servo para que viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos. Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei, as maravilhas da tua palavra, gente. Se você não acha a palavra de Deus maravilhosa, mas você acha o cego a enxergar, gente, a própria palavra de Deus diz que é melhor o cego entrar no reino do céu cego do que com os olhos perder a sua salvação e ir para o inferno. Tem pessoas, gente, que são cegas e não vivem no pecado, mas tem pessoas que com seus olhos vivem pecando. Com a sua visão, né, com seus olhos abertos, carnais, vive no pecado. Vive desejando a mulher do próximo, vive desejando o homem do próximo, da próxima, vive pecando com o olhar, né? Então não é por causa dos olhos materiais que não é por causa das curas que nós seremos salvos. Como o Senhor, em oração, ele me disse: é melhor eu curar ou eu salvar? É melhor salvar. Quantas pessoas, gente, que nós oramos, que Jesus escolheu porque, com câncer, não foram curados do câncer, foi levado pelo Senhor. Quantas pessoas nós oramos que estão no leito que não são curadas, mas são salvas? São salvas. Tá entendendo? Então o Senhor, eu orando, né? O Senhor disse: é melhor eu curar ou eu salvar? Salvar, Senhor. É melhor eu prosperar ou eu salvar? Salvar, Senhor. É melhor eu dar um casamento ou eu salvar? Salvar, Senhor. É isso que a gente tem que entender, gente. O que importa é a nossa salvação. Louvado seja Deus. Porque quantas pessoas são curadas e abandonam Jesus? Quantas pessoas com as suas riquezas estão aí soberbas, orgulhosas, estão aí desfazendo dos outros, dizendo que Deus não é na vida delas? Gente, aonde que Deus não vai ser na tua vida? Só porque você não tem dinheiro, só porque você não tem riqueza, só porque você não tem essa prosperidade enganosa. Quem é que diz? Aonde que está escrito na palavra? Que Deus só é com os ricos. Pelo contrário, Deus até fala que por causa da riqueza muitos perderão a sua vida, perderão a sua alma por causa da riqueza, gente. Conhecereis a verdade vos libertará. Pelo amor de Deus, gente, conheça a verdade, busque a verdade, siga a verdade, pratique a verdade, viva a verdade. Observe a verdade, estude o Salmo 119, gente, ele é maravilhoso, ele é lindo, ele é perfeito, a palavra de Deus é perfeita. Eu amo demais esse Salmo, ele é muito grande, mas eu leio ele todinho. Ixi, lia várias vezes, estudava, meditava nele, através desse Salmo, gente, eu aprendi a guardar a palavra de Deus. Eu não estou preocupada em ser usada em curas, não. Eu quero. Sabe o que eu estou preocupada? Sabe qual é a minha oração, gente? É que através da palavra pessoas sejam salvas, libertas. Que através da palavra eu seja liberta, eu seja lavada, eu seja salva. Eu oro todos os dias, Senhor. Eu não tenho palavra para dar para aquele povo, mas tu tens a palavra. Tu tens a palavra de vida, tu tens a palavra que salva, que corrige, né? Não que alimenta o teu ego, não que te engana, mas que te corrige do pecado, do erro e te leva a praticar a verdade.